Galerinha, o desafio de hoje é saber quanto que a gente precisa andar aqui na Avenida Guaíba para poder achar uma lixeira, tá, gente? Porque aqui, vocês conseguem ver aqui, tem muitas árvores caídas, né? Mas além disso tudo, também tem muito lixo. E o que eu notei? Eu caminhei aqui e eu precisei em alguns momentos caminhar aí 400, 500, 600 metros para achar uma lixeira, gente. E se tivesse uma lixeira, muito desse lixo você pode ter certeza que estaria na lixeira. E se tivesse pequenos containers a cada 450 metros, também nós não veríamos toda essa quantidade aqui de lixo, tá? É uma quantidade de lixo absurda. Isso aqui ajuda, né, na poluição, ajuda aí a tornar o Guaíba ainda mais poluído. E eu torço para vocês virem comigo, tá? Bora lá então. Inclusive, gente, eu tô com lixo na mão que eu não consegui colocar em nenhuma lixeira, tá? Porque eu não encontrei. Olha, caminhar no bairro e ter que procurar lixeira, ter que procurar aí saco aberto de lixo, ou ter que abrir saco de lixo para colocar lixo, é complicado, gente. É muito complicado, tá? Aqui vocês podem ver aí a quantidade de árvore, tá, que caiu. É um absurdo isso aqui. Isso aqui já era para ter sido recolhido. Então falta, né, esse olhar aí mais crítico, um olhar aí voltado a melhor aqui da Avenida Guaíba, gente. A gente vê aí muita pedra atirada, a gente vê muita madeira atirada, muito lixo, tá? Eles poderiam ter instalado aí lixeiras a cada 150 metros, a cada 200 metros, tá? Facilitaria muita coisa, gente. Tá muito difícil caminhar aqui. Felizmente, as pessoas ainda estão frequentando a Avenida Guaíba, né, gente? Idosos, adultos, que não deixam de fazer seu exercício. Porque o exercício, ele é importante. Eu sempre digo para as pessoas, ele é importante. O problema é a demasia, né? É você fazer as coisas aí muitas vezes e achar que fazer essas coisas muitas vezes vão te trazer aí o melhor dos resultados. Mas muita gente encasqueta muito, acha que tem que fazer exercício todos os dias, e não é assim, gente. Seu corpo também precisa de descanso, tá? É bom ver o pessoal aí frequentando um lugar que poderia estar aí parado, né? Poderia estar totalmente parado por causa dessas obras, né? Essas obras infinitas que já eram para ter começado em maio. Se tivessem começado aí em maio, você pegar, por exemplo, ali dia 30 de maio do ano passado e tivesse colocado aí 10 pessoas a mais para poder finalizar isso aqui já estava pronto, né, gente? Só que infelizmente, olha aqui, ó, ainda tem vigas, né? Saco aí plástico, áreas isoladas. Então isso aqui atrapalha muito, né, gente? Isso aqui prejudica muito as pessoas, prejudica também o pequeno comerciante, porque o pequeno comerciante não tá vindo pra cá vender suas coisas. Tá tendo que ir no gasômetro, tá tendo que ir aí em outras áreas aqui da cidade, quando na verdade às vezes essas pessoas moravam aqui a 300, 400, 500 metros daqui e era mais fácil para elas se deslocarem, tinha um gasto menor de gasolina para trazer as coisas. E elas estão tendo que procurar outras áreas aí para vender suas coisas, né? O pessoal vendia água de coco, pipa, churros, cachorro quente, coisas desse tipo, tá? E as pessoas aí, elas estão tendo que procurar
por exemplo, estádio de futebol. E no estádio de futebol nós já conseguimos ver também uma certa concorrência. Muitas pessoas aí procurando o estádio de futebol para poder vender essas coisas. Então elas têm que concorrer com as pessoas que já trabalham no estádio de futebol, né? Aí complica bastante, né? E a gente vê aqui, ó, coisas atiradas, tá? Pedaços de madeira aqui atirados. Enquanto que essa madeira aqui poderia ser utilizada aí para aquecer a casa das pessoas, né? As pessoas aí que elas sofrem aí com a umidade. Esse pedaço de madeira aqui, eles ficam atirados, né? Sem nenhum uso. Então Porto Alegre, gente, precisa melhorar o quanto antes, tá? Também agora, se vocês pararem para ver, vocês acessam aí páginas voltadas aí à área da saúde e vocês vão entender que tem muito enfermeiro, né, que infelizmente está adoecendo. Eles estão adoecendo porque Porto Alegre tá tendo aí muitos casos de gripe, gente, porque o inverno ele tá terrível. Então casas aí com infiltração, casas aí onde a umidade ela domina o ambiente e a pessoa deita na cama e ela sente o frio vindo de cima, tá? Vindo através aí do telhado e sente o frio através do piso. E aí a pessoa ela vai trabalhar gripada e aí ela pega ônibus e ela passa a gripe para as outras pessoas, né, gente? Fica passando aí a gripe para outras pessoas, até que daqui a pouco a pessoa ali ela não tem uma saúde tão boa e ela acaba aí precisando de um leito de hospital, gente. É um problema muito recorrente no sul, tá? Porto Alegre, por exemplo, Curitiba, tá? Cidades aí afetadas bastante pelo frio. Nós temos aqui também Bagé. Bagé é uma cidade que no inverno é muito frio. E aí o que acontece, gente? Existe aí alguma iniciativa? Eu acredito que não, gente. Eu acredito que não tem assim uma iniciativa e não tem também uma liderança, né? Pessoas pensando assim em revitalizar a cidade e melhorar aí a moradia das pessoas, tá? Que a cidade hoje ela precisa de revitalização e ela precisa também que as moradias elas tenham aí algum tipo de isolante térmico, mas um isolante térmico assim de qualidade, né? Porque senão infiltração, por exemplo, ela começa aí a causar, né, esse tipo de coisa. Ela começa aí a aumentar a possibilidade das pessoas se griparem, né, gente? Então é uma coisa que nós precisamos aí o quanto antes estar atentos, tá? A gente precisa aí começar a pedir por projetos assim, né? Projetos que consigam isolar a casa das pessoas, para essas casas aí não serem afetadas pelo frio, gente. O isolante térmico, ele tem essa função. Então, projetos sociais voltados, né, para compra aí de isolante térmico, eles são importantes, porque muitas vezes as pessoas, elas resumem, né, que só é necessário um casaco, só é necessário aí uma roupa e vai estar resolvida aí a situação de uma pessoa. E não é verdade não, gente. As pessoas elas precisam ter algum tipo de isolante térmico, alguma coisa que ela proíba a umidade de chegar até uma residência, né, gente? É uma coisa que eu já falo há mais de uma década
E eu posso dizer para vocês o seguinte: não tem nenhuma iniciativa. E infelizmente, além de tudo isso, além de não ter, né, alguma coisa voltada para isso, eu também tô vendo, né, que os enfermeiros, eles estão adoecendo. E além dos enfermeiros, pessoas assim no dia a dia que pegam gripe, né? Pega gripe uma da outra pessoa. E muitas vezes os hospitais estão lotados aí de pessoas assim, né, gente? Pessoas que se griparam, pessoas aí que não têm uma saúde assim suficiente para poder aí superar a gripe, né? Então pessoas também acabam indo a óbito aí, né? Por causa de gripe e por causa de coisas simples, como por exemplo não ter um isolante térmico, como por exemplo aí não ter a possibilidade aí de receber uma ajuda quando a cidade aí está gelada, né? De receber aí uma verba para ficar em casa, porque o corpo dela não é preparado para lidar com o frio. Tem pessoas que têm sinusite, pessoas que têm rinite, então problemas aí que com o frio eles aumentam muito mais, né? Sinusite, por exemplo, a pessoa tá toda hora com o nariz aí congestionado por causa do frio. E essas pessoas, elas não têm nenhum apoio. Essas pessoas aí, elas precisam de uma ajuda, elas precisam aí de um auxílio e elas não têm. Enquanto que outras pessoas navegam aí com milhões no bolso, fazendo as piores coisas do mundo, né? Qual seria a alternativa? Primeira coisa, gente, superar aí essa questão direita-esquerda. Se nós conseguirmos olhar para as pessoas com um olhar mais crítico e pedir aí melhoras e protestar, existe alguma possibilidade. Agora, enquanto as pessoas continuarem brigando por direita, por esquerda e ficarem de braços cruzados e não levar informação para as outras pessoas e não dar luz a temas como esse, vai ser muito complicado, gente. Vai ser bastante complicado, porque nós já temos aqui problemas na cidade com gente saindo de Porto Alegre, gente indo morar em outro país ou em outra cidade, as obras todas atrasadas, buracos na cidade, gripe tomando conta, enfermeiro falecendo, pessoas falecendo, pacientes que não resistem, né, aos problemas da cidade, como o frio, por exemplo, como a transmissão aí de doenças. É muito complicado, gente. Mas, como sempre, né, eu procuro trazer para vocês aí a realidade. Essa é a realidade, tá? Você enxerga aí o que você quiser. Você pode, como eu sempre falo, tem, por exemplo, aí lugares que eles vão ensinar você aí coisas assim ilusórias, né? Coisas aí para você se divertir, como por exemplo a fazer slime, a encher uma banheira de Nutella, a aprender a brincar com hand spinner. Então esses lugares, eu digo para você o seguinte: você vai conseguir achar entretenimento, tá? Nesses lugares. Mas esse canal não, gente. Esse canal é para dizer a verdade para vocês. E eu finalmente estou encontrando uma lixeira, gente. Eu precisei caminhar aí, olha, pelo menos aí 180 metros, tá? Pelo menos 180 metros eu caminhei para conseguir achar essa lixeira, tá? Olha, é um grande milagre. Um grande milagre ter achado ela. Inclusive eu vou tirar uma foto depois para saber que tem essa lixeira aqui, né? Para vocês verem como se tornou desesperadora
essa busca por lixeira em certos pontos da cidade, tá, gente? Vou colocar as coisas no lixo. Eu não posso mostrar aqui a marca, porque senão eu posso estar fazendo uma propaganda aí de uma coisa que não queiram que eu faça a propaganda. Então, achei a lixeira, gente. Era isso por hoje. Desejo aí a todos vocês muitos momentos de felicidade. Peço que vocês se inscrevam no canal. Se você já é inscrito, verifique se você ainda é inscrito no canal. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Tem muitas pessoas que perguntam, né? Ah, mas como é que eu faço essa verificação para saber se eu sou inscrito? Vê se tá aparecendo para você aí o botão inscrito, né? Se o botão não aparece para você escrito inscrito e aparece para você inscrever-se, bom, aí você clica no inscrever-se, tá? Então, essa é a diferença aí básica, tá? O botão, quando aparece inscrito, é que você está inscrito. Quando aparece inscrever-se, é porque você não está inscrito. Você pode ter se inscrito? Pode. Mas às vezes as pessoas, né, elas são desinscritas do canal. Então você tem que fazer essa verificação, tá? Espero aí que vocês consigam aí aparecer mais vezes, tá? Porque a presença aí de pessoas que realmente querem ver as coisas acontecerem aqui na cidade é muito importante nesse canal. Aqui a gente tenta mostrar a verdade aí por trás das coisas e de uma maneira séria, né, gente? De uma maneira também que você possa entender, né? Que tem muita coisa ainda a melhorar aqui na cidade. Vou encerrar com vocês aqui, ó, no encontro de duas placas, tá? Aí, ó, Largo Tio Luizão com Avenida Jardim.